Mesmo que a gente sempre tente comprar pão na quantidade certa, eventualmente vai juntar alguns e eles acabam envelhecendo em cima do armário. Mas, felizmente, pão velho também serve para receitas incríveis como essa de rabanada. O pão francês que eu tenho aqui já está bem seco e passado, o que é ótimo para essa receita. Aquele pão só dormido também serve, mas quanto mais seco ele estiver, mais fácil é de fazer o primeiro passo, que é uma farinha de rosca. Comece cortando os pães em pedaços menores. Não se preocupe se ele quebrar durante esse corte. O objetivo é transformar em farinha mesmo. Eu tenho uns 8 pães aqui, dos quais 6 eu fiz farinha. Essa é uma receita meio que sem medidas, a gente vai fazendo e vendo no que vira. Só que farinha de rosca é sempre legal de ter para empanar diversas coisas, por isso se sobrar ainda dá para guardar por um tempo. Ou usar em uma receita misteriosa que eu mostro no final. Só não armazene por longos períodos. Todo pão mofa e quando está transformado em farinha de rosca pode ficar difícil de enxergar o bolor. Na dúvida, nunca use nenhum pão ou farinha que aparente estar mofada. Pulverize tudo até ficar a farinha mais fina possível. Se o pão não estiver seco, os flocos de farinha não vão ficar bem finos. Ainda vai dar para usar como farinha de rosca, mas não adianta ficar batendo sem parar. Depois coloque a farinha em uma bacia e reserve. O resto do pão vai ser cortado em rodelas de mais ou menos 1,5 cm de espessura na direção da largura do pão. E é importante deixar os dois lados das rodelas expostos, então corta aquela pontinha que às vezes cobre a parte interna do pão. Ao contrário da farinha, é mais fácil e melhor usar pães só dormidos e não secos para fazer as rodelas. Por isso, se você tiver muitos pães velhos, escolhe os mais macios para fazer as fatias que serão as rabanadas finais. Reserve as fatias e em uma bacia grande vamos preparar a massa doce para empanar. Que vai 2 ovos, 350 gramas de leite condensado ou uma caixinha, um pouco de canela em pó, que é opcional, mas recomendado, e uma xícara de leite. Misture tudo com um fouet ou um garfo até virar uma massa bem mole e homogênea. Agora comece a mergulhar as rodelas e deixe na massa líquida por um tempo para que ela consiga chegar bem ao miolo do pão. Dá sempre para usar uma colher para te ajudar. Se quiser até deixar o pão ali por um tempo e fazer outra coisa, pode também. Quanto mais seco ele estiver, mais tempo ele terá que ficar no leite até atingir o ponto certo. E como dá para fazer vários ao mesmo tempo, é só esquecer eles ali na bacia. Mas não esqueça por muito tempo. Se ficar muito molhado, não tem como empanar depois, pois não vai segurar o formato. Quando lembrar uma esponja bem encharcada, é porque está bom. Por último, basta empanar o pão com a farinha de rosca, cobrindo os dois lados e as laterais também. A farinha gruda de forma bem tranquila no pão. Esse foi o processo de empanar mais fácil que eu já fiz. Quase nenhuma sujeira e nem ficou aquela quantidade gigante de coisas grudadas nos dedos. Quem dera todas as empanadas fossem assim, geralmente parece que passou um furacão aqui na cozinha. Com tudo pronto, leve para uma panela com óleo quente e é só fritar até dourar um pouco mais escuro. Não esqueça de virar para fritar igual, leva mais ou menos 1 minuto por lado. Depois, com uma escumadeira, retire para um prato com papel toalha. Como o tema principal dessa receita é usar ingredientes que seriam jogados fora, nada melhor do que também utilizar o pacote do pão francês para enxugar um pouco do óleo. Não que eu tenha esquecido de comprar papel toalha. Enquanto eu fritava, levaram uma rabanada escondida. Segundo a minha avó, isso vai fazer a fritura puxar mais óleo. Então se ficar ruim, a culpa é daquela mãozinha ali. Pronto! Fica muito gostoso, crocante por fora e bem macio por dentro. É como se o pão ficasse recheado. Nessas quantidades de ingredientes para a massa, não ficou muito doce. Por isso, se doces mais fortes forem do seu gosto, coloca mais leite condensado. Ou menos leite. Também dá para servir polvilhando um pouco de açúcar de confeiteiro por cima. E outra coisa legal é utilizar os ingredientes que sobraram. Lembra daquela receita misteriosa? Pegue toda a farinha de rosca e despeje na massa mole e depois misture até incorporar tudo. Eu falei que a farinha de rosca dava para guardar por um tempo, mas a massa mole é mais difícil, tem ovo cru e estraga rápido. Ao atingir um ponto onde dá para fazer pequenas bolinhas razoavelmente firmes, está bom e é só dividir as porções. Se estiver muito mole, é só adicionar mais farinha. Novamente no óleo quente, frite até dourar, virando a massa conforme for necessário. Depois tire para o papel toalha para enxugar. Ela frita em menos tempo do que o pão, mas se estiver dourando muito rápido, abaixe o fogo e continue, pois senão a parte de dentro não cozinha e não fica tão legal. Pronto!
Tá aí, uma segunda receita utilizando exatamente os mesmos ingredientes. Dá até pra chamar de uma rabanada desconstruída, tipo, fica bem chique assim, um prato de restaurante mesmo. E também fica bem gostoso, um pouco menos macia que a rabanada tradicional, mas o ponto vai muito da quantidade de farinha de rosca que você misturar. Tenta essas receitas para o seu café da tarde de hoje, que eu tenho certeza de que você vai gostar. E a partir de agora, não precisa mais jogar fora o pão velho.